E aí, Neva, eu vou pedir só para você esperar a galera voltar ali, para você poder fazer a sua pergunta, fazer a sua colocação. Michele, eu consegui explicar ali direitinho? Sim, tranquilo. Uhum. Maravilha, beleza. É porque assim, essa pegada aqui é justamente para a gente poder esclarecer esses pontos, sabe? São coisas que Uhum. a gente tem, é muito tempo fazendo a mesma coisa, então a gente tem essa expertise, sabe? E são realmente coisas que não tem como a gente colocar tudo dentro de um vídeo gravado, né? Até porque eu até nos meus encontros ao vivo, uma das primeiras coisas que eu fazia no início, né, do workshop era passar um documento para todos os participantes e eu dizia para a galera, ó, coloca seu nome anotado nesse papel, coloca um número de telefone e você vai colocar ali qual é a sua expectativa a respeito desse trabalho que nós vamos fazer hoje. O que, que você espera? Sobre o que você quer falar, né? E aí, normalmente as pessoas iam muito para a parte de gestão de equipe, que eu chamo de gestão comportamental, e para a administração financeira. Normalmente era isso, né? Mas eu dava essa prerrogativa da pessoa me questionar e apresentar a dificuldade dela. Por quê? Porque é um grupo homogêneo, né? Não é um grupo heterogêneo, um grupo de pessoas que pensam iguais. Então, num lugar onde você tem várias pessoas com vários pontos de vista e pensamento diferente, se você não entende qual é a necessidade da, da mentalidade coletiva, né? Da equipe, da galera, Uhum. você acaba atendendo a necessidade de um e frustrando o outro, né? Então, não, vamos fazer então algo que a gente consiga atender a expectativa de todos. E aí eu tinha a minha pauta, mas eu seguia de acordo, eu flutuava sempre de acordo com a necessidade do grupo presente. E aí não poderia Uhum. fazer diferente do que isso aqui, né? Por isso que a gente faz nesse Sim. formato, eu acho que é mais proveitoso, eu acho que é mais na verdade traz um resultado melhor para nós, né? Então, Neva, fala para mim aí, eu acho que está faltando só, quem é que está faltando aqui que não veio foi a Rogéria, que ainda não chegou. Mas ela já deve estar entrando ali. Eu queria que a Neva abrisse ali o microfone dela, que ela ia falar alguma coisa, né? Antes da Michelle falar. E acabou que a Michelle falou e eu respondi. Fala comigo, Neva. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Boa Márcio? noite. Tudo jóia, você? É, com relação assim às ferramentas analógicas que você falou lá, eu amei, porque eu tenho muita dificuldade com essa parte de tecnologia. Mas você falou sobre um programa, né, que a pessoa também pode comprar, um software, né, que você falou. Você Sim. vai indicar algum para a gente? Você vai ter algum para vender, para indicar? Como vai ser? Não, vender não. Eu já tive o desejo de contratar um desenvolvedor. Que fosse uma ferramenta mais simples, que fosse fácil de utilizar, porque eu vejo pessoas que às vezes compram e têm dificuldade, com Vamos lá. algumas, né? Vamos lá. Então, eu vou te responder em duas partes, tá? Parte 1. Para que você obtenha controle, você precisa impreterivelmente de ter registro, tá? O registro ele pode se dar através de um software, de um programa, de uma planilha de Excel, através de uma agenda e uma caneta, ok? Tá claro isso? Então, assim, ponto 1, fazer o registro. Por quê? Mesmo que você tenha um software de gerenciamento de salão, se você não tiver esse software devidamente parametrizado, o que significa isso? Você precisa dizer para o software o que ele precisa te responder. Então, eu quero um cadastro, um relatório de todos os meus clientes. Você precisa parametrizar o sistema de modo a fazer o cadastro de cada um cliente cada vez que for chegando. Eu preciso ter um relatório do meu estoque. Você precisa cadastrar todos os produtos que você trabalha no seu estoque. Então, você informa para o software, você informa para o sistema e o sistema vai gerar para você, então, relatórios. Ok? Então, isso é uma coisa.
Outra coisa, no que diz respeito à indicação de software, nós temos softwares hoje no Brasil todo regionais. Então, eu tenho um software que funciona muito bem no Rio de Janeiro. Poderia indicar para você esse software lá do Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo que é desenvolvedor aqui em Curitiba, ele tem um software muito bom. Posso indicar ele também. Só que os softwares que eu estou indicando hoje, né, de um pouco tempo para cá, eu acho que de 2020, do meado de 2020 para cá, o que eu tenho indicado sempre, principalmente com essa situação de estar falando com gente do Brasil todo, por exemplo, a Valéria, ela é daqui de Curitiba, a Rogéria, ela é de São Luís do Maranhão, né? A Rogéria já tem lá no salão dela, se eu não me engano, o AZ, né? A Wanda é lá do Rio de Janeiro, tem o AZ também. O AZ é bom? É. Só que eu costumo dizer, às vezes o AZ ele é tão bom que ele chega a ser ruim. O que significa ser isso? O que significa isso? Ele te dá muitos relatórios analíticos e sintéticos também, tá? Sendo que os relatórios que ele te dá são tantos que, dependendo da pessoa, pode até acabar se confundindo, né? E uma outra coisa que não é nem bom falar aqui, porque acaba que esse material ele acaba indo para a rede, né? E assim, não é falando mal do sistema, vamos falar do que eu considero como sendo bom. Se você tem um software, tá? Aonde você precisa pagar para ter esse software dentro do seu computador, então você está comprando uma licença de uso, tá certo? E, além de comprar a licença de uso, se você quiser suporte, você vai ter que pagar por esse suporte também. E aí, justamente, onde está o nó. Hoje, você tem dois softwares, que são os que eu indico, que é o Trinx e o AVEC, que tanto um quanto o outro funciona 100% online. Eles nem têm versão offline, ou versão licença de uso, né? Você vai pagar ali, por exemplo, hoje o AVEC, você vai estar pagando na faixa de R$150, podendo colocar como usuário de acesso dentro do software até 20 pessoas. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, você vai pagar R$150 e vai ter 120 pessoas podendo acessar esse sistema através dos seus WhatsApp, através de um computador que você vai colocar lá de uso comum dentro do salão, através de um tablet que você vai colocar ali, tá certo? E você vai conseguir fazer a gestão disso num computador até na tua casa, ou se você for viajar, por exemplo, no caso da Michelle, se ela tiver o software e ela tiver 2 unidades de negócio, ela pode, numa máquina na casa dela, gerir os 2. Porque é online, você vai tirar um mês de férias, você está lá na praia, você acessa o software no teu celular, você vê tudo, agenda, você vê o estoque, você vê o financeiro, você vê tudo. Vê, e com as devidas autorizações, você pode mover ali, você pode interagir e executar o que você quiser, entende? Então, assim, por isso é que eu estou, nesse momento, indicando o Trinx e o AVEC. Por quê? Como é online, em qualquer lugar do mundo você pode acessar, diferente de softwares regionais que vão te dar um suporte muito bom desde que você esteja perto dele, né? Então, assim, se eu tivesse hoje no topo da minha lista, eu estou indicando o AVEC, entendeu? O AVEC ele já tem toda a estrutura para você fazer, inclusive ele tem uma maquininha própria. E aí que eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando de funcionalidade, né? Respondendo a pergunta. Ele tem uma maquininha própria que ele faz a gestão do financeiro, assim como a tua máquina de cartão de crédito lá da Cielo, né? Então, ele tem uma operadora de cartão que administra o financeiro. Ele tem um sistema onde você pode, uma vez tendo isso ali, essa conexão financeira com eles lá, você pode gerar para os seus colaboradores um cartão digital, tipo um Nest, tipo o Inter da vida, e esse cartão você pode fazer a transferência de recebíveis do faturamento dos seus colaboradores numa apertada de botão, entendeu?
Então, vou pagar aqui a pessoa, que nem a pessoa faz no Pix hoje, faz a transferência, coisa e tal, já fica lá o cadastro dentro do sistema, eu vou assim, tirar o faturamento dos profissionais, e você coloca aqui, ó, pagar, pum, aperta o botão, vai pagamento para todo mundo, né? Você pode parametrizar para gerar nota fiscal automática, sem você precisar fazer arquivo de mês, ficar ali 1 hora, 2 horas na frente do computador, mandando nota fiscal pro governo, pro estado, pro município. Consegue entender? Você consegue parametrizar tudo isso antes. É claro que as opções fiscais do sistema é cobrado um valor a mais, mas no AVEC da vida você vai pagar a opção fiscal R$120, R$60 pro produto e R$60 para serviço. Entende? Então, assim, a facilidade que um software online te dá é muito maior do que a de um offline. Então, se eu tivesse que indicar, indicaria esses dois. Consegui responder a tua pergunta? Conseguiu. Beleza. Fechou. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que deve ter alguém aí se coçando para falar. E aí a Michelle já falou, a Neva já falou. Eu queria saber aí da Valéria e da Patrícia, se vocês têm alguma consideração a fazer. Ninguém? Nada? Beleza. Então, assim, como eu ia dizendo, essa questão ali do software, a gente precisa realmente... Eu tenho outra pergunta. Opa, então pergunta, Neva. No meu caso, por exemplo, que eu tenho um ambiente que eu trabalho, que eu não pago aluguel. Então, eu assisti logo as primeiras aulas, onde você fala do custo operacional, né, dividido pelo metro quadrado produtivo. Quando a gente acha esse valor, a gente vai dividir pelas áreas que são ocupadas pelos profissionais Produtivo ativo. ativos. Isso, produtivo ativo, exatamente. Produtivo ativo. Para poder até pagar as áreas que são improdutivas. Exatamente. E as que são produtivas, mas estão inativas. Isso. Ok. Isso mesmo. Beleza. Então, no meu caso, por enquanto, porque eu só vou abrir algo maior lá para abril. Por enquanto, eu estou trabalhando em um espaço que é meu, que é próprio, e eu não pago aluguel. Ok. E esse espaço que eu vou também é meu, que é maior. Estou esperando essa casa minha desocupar e eu vou fazer uma reforma e transformar ela em um salão, com sala de terapia capilar, com parte de micropigmentação, que eu também sou micropigmentadora e terapeuta, e também atuo na área de beleza já há quase 20 anos. Só que, por enquanto, que eu não vou passar para essa... Quando eu passar para essa casa que eu tenho, aí eu quero pegar e o mesmo aluguel que o meu inquilino me pagava, eu quero colocar na minha conta. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu já entendi, você perguntou e você mesmo respondeu. Bem, deixa eu entrar bem aí, tá? Porque eu acho que cabe... senão eu vou perder o dinheiro que eu estava ganhando. Com certeza. Entendeu? Só que agora que eu estou atuando nesse outro espaço que eu tenho, eu nunca pensei assim, nunca coloquei um aluguel na minha conta. Tá, aí, se eu quisesse colocar agora? Tá, deixa eu te falar, deixa eu te responder aqui, porque cabe bem um parênteses bem aí nesse pedaço onde você tá? Eu sempre falo exatamente isso, e eu não sei porque as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso, que me parece tão óbvio, tá? Se eu tenho o meu espaço e eu preciso considerá-lo como custo operacional também, duas coisas dentro desse ponto de vista. Ponto 1. Como é que você vai valorizar o espaço que você está utilizando que já é seu? Você vai simplesmente tirar a medida. Então, o meu espaço tem 36 metros quadrados. Uma loja, um espaço de 36 metros quadrados dentro do meu bairro, se eu tivesse que alugar, seria quanto? R$1.000. Pronto, você já achou o preço do espaço que você está utilizando. Ok? Então, essa é a sua base de cálculo. Fechou? Outra. Se o seu negócio ele te traz renda ou não, ele precisa trazer renda. Então, se é uma casa que você tem alugada, é outra unidade de negócio, é outro business que você tem. É como você fazer uma correção de cor no cabelo da sua cliente, um tratamento que vai utilizar 3, 4 procedimentos e você cobrar um só. Consegue entender?
Tá errado. É como você pintar o cabelo e cortar, e porque pintou, você não cobra o corte. Não faz sentido. Cada coisa é uma coisa, ok? Então, se você tem o imóvel em que, no seu caso, eu acho que fica até mais fácil de explicar, você já ganha dinheiro com ele locando, então, se você tivesse que alugar, você não ia pagar o aluguel, você paga o aluguel para você mesmo. E você vai ter uma renda extra, que não tem nada a ver com o seu negócio. Se essa casa você aluga ela por R$1.000, você vai pegar esses R$1.000 e você vai colocar direto na conta onde você coloca o valor desse aluguel. Sendo que hoje, agora não vai ser mais um terceiro, vai ser eu mesmo. E aí esse valor do aluguel entra no seu cálculo de custo operacional. Então, o seu salão precisa pagar pela utilização do espaço, ponto. Assim como o seu salão paga pelo uso da luz, para concessionária distribuidora de energia, pelo uso da água, pelo uso de internet e por aí vai. Entendeu? Então, assim, por isso que eu brinquei, né? Você perguntou, você mesmo respondeu. É exatamente isso. Você precisa olhar para esse seu segundo negócio, que é um segundo negócio, né? De maneira a rentabilizar para você. Você pode pegar esse dinheiro e injetar na firma, se você quiser, sim, mas entendendo que você está pegando é como se você ganhasse uma mesada do teu pai. Ah, meu pai me paga me dá R$1.000 de mesada todo mês. Se você quiser pegar esse dinheiro e colocar ele dentro do seu salão, conta e risco seu. Mas precisa entender que esses R$1.000 não foi produzido pelo salão. É um dinheiro de fora. Entendeu? Então não faz parte do faturamento do negócio. Tá claro isso? Consegui responder a tua pergunta? Consegui. Consegui nada, você tem que falar assim, eu me respondi, Márcio, deixa de ser bobo. Estou tentando aprender. É isso aí, é essa a pegada. Agora sim, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu sou terapeuta capilar, eu sou micropigmentadora, não. Você pode ser um monte de coisa. Só que a partir do momento que você tem uma sala para fazer micropigmentação, você tem uma bancada para poder atender na terapia capilar, enquanto você estiver num lugar, você não vai estar em outro. Então você precisa se multiplicar em outros. Entendeu? Você pode até deter a arte, mas você não pode ter um profissional cuidando de 3 espaços produtivos. Por quê? Porque enquanto um estiver produtivo, os outros 2 não vão estar. Então a sua conta não vai fechar. Faz sentido isso para você? Então, cada metro quadrado produtivo precisa estar ativo. E para isso, ele precisa ter um profissional que atue naquele perímetro. E aí o teu trabalho vai ser gerar demanda para colocar gente ali dentro para que aquele profissional tenha condição de ocupar todo o espaço de tempo que tiver ali previsto, né, de trabalho. Então, se eu tenho 9 horas de produtividade de dia, eu preciso trabalhar para que das 9 da manhã até as 18, 19 horas, eu tenha demanda de cliente para que o meu profissional, então, atenda. De terça a sábado. Essa é a pegada. Eu já tô tentando fazer já a cabeça de minhas clientes para isso, para elas entenderem que vai ter outras pessoas trabalhando aqui, porque elas têm muito essa dificuldade, né? Então, durante anos foi eu que fiz tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Elas estão muito apegadas a mim, se querer desgrudar, né? E eu já estou trabalhando isso nelas já. Não. Ó, presta atenção no que eu vou te falar. Teve um amigo meu... Essa parte é a mais difícil para mim. Agora você falou, essa parte é mais difícil para mim. O problema não é tua cliente, o problema é você. Posso garantir que você sabe, eu vou dar minha cliente ali para aquele cabeleireiro atender. Ai, meu Deus, e se ele não atender direito? Se ele for embora e for melhor do que eu levar a cliente? Então, assim, vai haver um monte de questionamentos. Essa parte aí eu não penso. Essa parte eu não penso, realmente eu não penso. É mais a preocupação do cuidado e a forma como eu trato elas mesmas. Beleza. Às vezes eu entro para fazer um serviço e às vezes eu passo do horário, que a cliente vai me contar isso e aquilo, e eu passo ali aquele tempo, e na parte da terapia, e a música, e a massagem, não sei o quê. E às vezes eu passo do horário com ela ali, entendeu? E parece que ela não quer ir mais para casa. Tem uma que diz assim, meu Deus, se eu pudesse, eu ficava aqui, dormia aqui. Não, cada hora que ela ficar lá dentro, ela tem que te pagar. Para com isso.
Para com isso. Aqui, ó, preste atenção no que eu vou te falar. Se você for para a praia, você tem que pisar na areia, pegar sol e se molhar com a água do mar. Se você for num cinema, você tem que sentar, ver aquela tela na tua frente e ficar 2 horas sentado ali assistindo o filme. Se você começou uma coisa dentro de um determinado lugar, você tem que terminar aquilo ali. E se você entrou na tua loja 9 horas da manhã até as 19 horas, você está ali dentro para vender. Qualquer coisa que seja diferente disso é hobby. E ali dentro você pode ter atender com excelência, é obrigação. Mas se o atendimento é de 1 hora, ela comprou aquela 1 hora, aquela 1 hora é dela. Se você der mais 1 hora de cortesia para ela e ela não estiver pagando, você está deixando de atender uma outra pessoa que precisa dessa 1 hora sua também e, por consequência, você está perdendo dinheiro. Entendeu? Hoje de manhã eu tentei fazer isso, seguir certinho. Comecei 7h30 da manhã e fui colocando todo mundo dentro do seu horário certinho. Isso aí, a única pessoa que pode educar o cliente quanto a isso é o próprio profissional. Algumas pessoas falam assim, nós temos uma tolerância de atraso de 10 minutos, de 15 minutos. Eu, na minha loja, eu não coloco tolerância de atraso nem de 1 minuto. Eu falo assim, na hora que eu estou agendando o cliente, oi, então, olha, vou pedir uma gentileza para você, se você puder chegar 10 minutinhos antes, porque se a nossa profissional se desocupar antes, ela antecipa o teu atendimento, tudo bem? Se ela chega antes, eu vou lá, dou um biscoitinho para ela, dou um café, bato um papo com ela e preparo ela para quando o profissional chegar, ele só meter ficha. Entendeu? A gente precisa ser, eu poderia usar o termo um pouco mais agressivo no que diz respeito a isso. E é claro que você não pode ser aquele tipo embrulha e manda, né? Vamos que o teu horário acabou, a próxima já está chegando. Não estou falando disso. Eu estou falando de você ser inteligente, né? E dentro daquele tempo ali, veja, presta atenção numa coisa que eu vou te falar, tá? E isso serve para todo mundo. Você atende em domicílio. O teu procedimento demora 1 hora. Você chegou e saiu da tua casa e foi atender a cliente na casa dela. Meia hora você já perdeu no trânsito. E aí depois, para voltar para casa, mais meia hora você perde no trânsito. Então, para um procedimento de 1 hora, você já gastou 2. Se você está dentro do seu espaço, você atende 2 clientes. Então, você já está tendo metade do ganho. Ou metade de prejuízo. Ou deixando de ganhar o dobro, vamos colocar assim. E quando você chega na casa da tua cliente, você tem uma boa amizade com ela, e ela vira e fala assim, Neva, que saudade que eu tava de você, mulher. Deixa eu te contar uma novidade. Lembra do meu filho? Então, passou no vestibular. Ele vai fazer a faculdade 15 minutos depois, ela tá contando do filho dela ainda. O procedimento de 1 hora já virou 1h15. E quando você começa a trabalhar, a tua cliente recebe uma ligação e ela fala assim, Neva, só um pouquinho, por favor. Então, mulher, meu Deus, que saudade de você, quanto tempo você me liga? E, 20 minutos depois, Neva, só um pouquinho, já tô terminando, tá? Pronto, acabou com o seu dia de trabalho. Então, assim, você precisa educar sua cliente, ela precisa entender que o seu procedimento tem um tempo e que quando você termina aquele procedimento, você já tem outro cliente lhe aguardando que poderia ser ela e que ela não ficaria nem um pouco feliz de ter disponibilizado 1 hora da agenda dela e que, tipo, ela precisa fazer o procedimento às 11 da manhã porque meio-dia ela precisa sair de casa para buscar a criança na escola e se você chega às 11h30, você já vai atrasar ela para ir buscar a criança na escola. Então, assim aqui já teve confusão por causa disso. Consegue entender? Assim como ela não pode se atrasar por sua causa, e aí você tem que colocar isso muito claro para ela, né, de maneira inteligente, que ela não fique chateada com você, e sim fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, meu. Poxa, é verdade. Não, mas pode deixar. Vai ter um café para você tomar aqui, você vai ter que então tomar o café correndo. Vai queimar o bico. Entendeu? Então, essa é uma das formas que a gente tem de ser produtivo. Você precisa, enquanto estiver produzindo, você precisa ser produtiva. E isso está intimamente ligado ao seu tempo. Tá claro? Tá claro. Eu acho que as meninas aí não sofrem isso que eu sofro aqui. Por exemplo, aqui eu atendo onde eu moro, né? Então, eu moro no primeiro andar
eu atendo no segundo, que em abril eu vou atender no térreo. Então, a maioria delas, quando chega, quando vem, você mora aqui? Aí pronto, ela já acha que por eu morar aqui, às vezes eu tenho que atender ela mais cedo do que Mais o tarde, no normal. Eu domingo, tenho no que feriado. mais tarde. Isso. Então, é uma coisa para você conduzir complicada, né? Você Para não precisa criar educar aquele seus clientes. Você desgosto. precisa educar seus clientes. Eu vou te falar, não é só você, não. A torcida do Flamengo e os contribuintes do INSS têm o mesmo problema. É Vai péssimo atender em você atender casa, onde tem você esse mora. problema. Principalmente quando você É. começa a fazer amizade com Soube que você mora ali. Não, tem umas que dizem assim a mim, para que você vai tirar recesso, né? Se você não vai viajar. Imagine só. E você não pode ser mal educada, não pode gritar. Assim. Ou seja, Pode eu não tenho xingar. minha casa, não posso botar minha perna para cima, não posso ficar com o marido, não. Não. Para que você vai tirar recesso se você não vai viajar? Imagina, é desse jeito aí. Quem atende em casa, sei não. Tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Então, assim, a responsabilidade é de vocês de conduzir essa galera, tá? Vocês precisam ter como característica principal o perfil profissional. O cliente precisa entender que você é um profissional que está ali para atender a necessidade dela, mas com restrições, guardando as devidas proporções. Beleza? Fechou? Fechou. Beleza. Alguma dúvida? Alguém quer trazer alguma outra pauta? Porque senão eu quero falar uma coisa aqui para nós encerrarmos por hoje. Oi, Márcio. A Patrícia aqui. Oi, Patrícia. Boa noite a todos. Então, Márcio, eu assisti a aula de precificação, acho que dos módulos é o que eu sou mais apaixonada, assim, porque, né, mostra para a gente, ele dá uma visibilidade, como anda o nosso negócio, que a gente pode fazer, né, para o nosso negócio evoluir. Então, Márcio, eu queria saber, assim, de você, que start você poderia nos dar quando tem algumas coisas que fogem ao nosso controle, por exemplo, a demanda de clientes. Hoje, como eu já fiz aquela consultoria contigo, eu e César, eu sei, né, qual o valor de cada metro quadrado produtivo do meu espaço. Por exemplo, minha sala de depilação, a gente calculou R$ 1.300 mensal. Ok. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Por exemplo, a demanda de clientes. Embora eu invista em mídia, no Instagram, em tudo, mas tem dia que não chega cliente. Às vezes é 15 dias eu não consigo chegar. Os 22 dias úteis do mês eu não consigo chegar àquele valor da minha sala. Que start? Que outra ideia você daria para essa variável, por exemplo, demanda de cliente, que às vezes a gente não tem controle. Às vezes a gente tem uma agenda, mas ele não vem. Às vezes a gente tem dia que não tem agenda nenhuma. Qual, pela tua experiência, que outro start, que outra ideia você daria para eu conseguir garantir o pagamento do meu metro quadrado produtivo? Eu vou ser bem objetivo na resposta, porque não tem muito para onde fugir, não, Patrícia. Apesar de que existe uma forma que, se você for fazer, a conta vai ficar pior, né? Que é você fazer o cálculo da sala de acordo com a demanda. Isso, se a demanda é pequena, o cálculo da sala só vai ficar mais alto, né? Então, é uma conta que não é boa para poder fazer. Se eu sei que a sala ela me custa isso, eu preciso, então, entender que, pensa junto comigo, tá? Quando você entra dentro de um processo, esse processo ele precisa evoluir, tá? Você fez um trabalho de divulgação, que seja Instagram, Facebook, lá, e você conseguiu, com o que você demonstrou através de prova social, através de depoimento de pessoas que foram lá, compraram o seu produto e serviço e gostaram, você conseguiu atrair um cliente novo.
Primeiro, você precisa atrair um cliente que entenda o valor do que você está entregando. Porque se for aquele cliente que vai falar assim, oh, mas ali é mais barato, o cliente que quer preço, se você baixa seu preço, ele até fica, mas se o outro ali baixar mais 50 centavos, ele sai e vai para o outro. Então, essa é a primeira característica. Você precisa definir, se você quiser anotar, isso é importante, você precisa definir o perfil de cliente que você quer atender. E qual é o perfil? O cliente que valoriza, que vê valor no que você está entregando. Esse cliente que vê valor no que você está entregando, ele é muito exigente. Então, você precisa prestar um atendimento excelente, e aí nós já falamos na teoria do 99, 100, 101. Eu tenho um vídeo falando sobre isso lá no meu Instagram, depois se vocês quiserem eu posso colocar lá no Beleza Como Negócio, e eu posso também disponibilizar na plataforma para vocês caso queira, tá? Mas é um videozinho de 5 minutos explicando essa teoria. Em linhas gerais, é você, mais do que atender a expectativa do cliente, é superar a expectativa do cliente, porque esse é o momento que nós estamos. Hoje nós não estamos na era de atender a expectativa, nós estamos na era do encantamento. Nós precisamos superar a expectativa do cliente e eu chamo de experiência 101%, é quando você entrega mais do que o cliente está esperando. Tá claro até aqui? Patrícia está com o microfone fechado, mas depois você abre ele para mim. Patrícia, me responde se está claro até aqui. Ok, não está clareando sim, boas Beleza. ideias. Beleza, então esse é um ponto. Definir o perfil de cliente, esse perfil de cliente ele encontra valor, e agora eu já trabalho eu e tenho a minha equipe preparada para entregar 101%. Fechou. Qual o objetivo disso? Fidelizar esse cliente. E aí nós passamos por uma segunda etapa. Se eu fiz um atendimento fora da curva e eu consegui fazer com que esse cliente diga, uau! Então, esse cliente não vai para outro lugar, ele vai continuar comprando de mim. Tá certo? Então, esse cliente eu tenho fidelizado. Aí eu te pergunto, essa sua sala, que custa X, ela tem uma capacidade de atendimento de quantos clientes dia? Vamos dizer que seja uma sala de massoterapia e um procedimento de massagem demora 1 hora. Se você tem 9 horas de produtividade dia, essa sala tem uma capacidade produtiva de atender 9 clientes por dia. Se você vai trabalhar, então, 22 dias no mês, 9 vezes 22, 198 atendimentos. Isso significa que para essa sala se pagar e obter lucro, você precisa ter 199 clientes fidelizados. Porém, 30 clientes fidelizados já paga a sala, desde que você faça a conta. Então, quantos clientes eu preciso fidelizar? E aí eu estou falando fidelizar, então, vamos falar de drenagem linfática? A cliente tem que vir, a Valéria me corrija se eu estiver errado, por favor, 2 vezes por semana para poder dar o resultado esperado e ou prometido pela profissional. 3 vezes por semana, foi feito um contrato que diz que se ela furar, o profissional não tem como garantir o resultado, né? Então, 3 vezes por semana, beleza. Então, a minha média de clientes fidelizados já vai diminuir. Por quê? Porque se esse cliente já não vem 1 vez por mês, ele já está vindo 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vamos considerar 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, então são 8 visitas mês. 198 dividido por 8, se eu fidelizar 25 clientes e vender um pacote de tratamento de 3 meses, sacou a ideia? Sim, saquei sim. Eu já tenho isso. Saquei. A proposta aí é isso, fazer um planejamento de... Isso que tu está falando, né? Entender a capacidade produtiva do negócio, com base nisso, descobrir qual é o mínimo que essa sala precisa ter para se pagar e, obviamente, pagar a mão de obra do operador, né? Então, se essa sala te custa R$ 1.300 por mês e você paga 50% para o profissional, se faz 2.600, 1.300 vai para o profissional que executou a tarefa e 1.300 vai pagar o custo operacional da sala. Você ainda não está ganhando nada. Agora, R$ 2.500 são quantos clientes comprando um procedimento de quanto? Entendeu? Consegui responder a pergunta? Conseguiu sim. Maravilha. Eu vou começar a planejar, implementar e ao longo do curso eu vou mostrando a evolução. Exatamente. Aí nós temos lá na plataforma uma planilha
que é uma planilha de perspectiva de produtividade, que é quanto cada sala, cada perímetro produtivo ativo tem capacidade de acordo com o profissional que está ocupando aquele espaço. E aí eu digo para você o seguinte, eu tenho 2 manicures, uma demora 2 horas para fazer um pé e mão, a outra demora 1 hora para fazer um pé e mão. O custo operacional das 2 cirandinhas é o mesmo para você, porém, uma tem uma capacidade produtiva que é o dobro ou a metade da outra. Tudo isso você precisa calcular. Então, assim, é muito pontual. Cada caso é um caso, e a conta tem que ser feita de acordo com a capacidade produtiva de cada um, que inclusive você tem esse documento, vocês têm esse documento lá na plataforma também, que é uma... Ai, meu Deus, esqueci o nome do documento, mas é um documento que você vai ver lá, uma ficha de produtividade individual por produtividade, por habilidade. Então, vai vendo ali a descrição dos serviços que o operador faz, o tempo que ele demora para executar a tarefa, o preço que você está cobrando, e a última coluna é o preço ideal. Porque depois que você faz o teu cálculo de custo operacional, você vai falar assim, opa, estou cobrando 60 por esse procedimento, que eu não estou ganhando nada, eu preciso aumentar ele pelo menos para 75, para 80. Para que depois do procedimento feito, e depois que eu pagar todo mundo, eu consiga chegar no meu 0,3, que é a minha margem ideal de lucro. Quer dizer, margem ideal de lucro segundo a minha ótica, né? Eu acho que você tem um negócio, ele precisa te dar ali, depois você paga todo mundo, inclusive você, eu digo isso no curso, precisa sobrar pelo menos 30% para você, para a tua empresa, ok? Beleza? Ei, Márcio. Obrigadão, beleza. Fechou. Então, foi boa a nossa aula de hoje? Foi produtiva? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Posso encerrar? Sexta-feira nós vamos conversar bastante, hein? E eu quero que vocês tragam já anotadinho aí, ninguém abriu o microfone, então acho que ninguém está querendo saber mais nada. Ninguém quer papo comigo. Não, foi muito boa, até sexta. E eu acho que uma ideia que a gente pode deixar, Márcio, para o grupo, é a gente ir assistindo os módulos, né? E colocando as dúvidas no lá. nosso... Eu acho que dá para implementar e dá para deixar as dúvidas lá no grupo do WhatsApp também. Porque a gente também já pode criar um negócio mais trazer dinâmico. Experiências, né? Como Exatamente. A colega da Bahia trouxe, achei legal. Poxa, hoje de manhã eu já comecei a colocar os horários, né? Então, é trazer prática, porque vai ser muito bom esse feedback contigo. Eu assisti, implementei, coloquei, testei, né? Porque a gente testei faz o resultado, e apresenta o resultado, exatamente. Eu acho que é sensacional. E assim, isso não vai acabar agora, a gente tem 3 meses para brincar ainda dentro da consultoria. Se preciso for, a gente abre mais aulas, a gente faz encontros individuais. Eu quero que vocês coloquem esse conteúdo em prática, para depois vocês falarem assim, pô, valeu a pena, entendeu? Porque isso me ajuda. Beleza? Fechou? Vamos dormir? Vamos jantar? Foi produtivo aqui nessa aula hoje, então? Quem gostou, faz assim, dá um joinha para mim. Cadê meu vídeo? Tá aberto. Maravilha, maravilha. Joia. Obrigado, então. Vou encerrar por aqui, vou fazer a edição desse vídeo e disponibilizo lá na plataforma e no grupo Beleza Como Negócio também. Quem não entrou, entra lá, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Bom descanso pra vocês. Rogério, amanhã somos nós dois, hein? 8 horas da noite. Tudo bem. Valeu. Até amanhã, gente. Olha aqui, ó. Márcio, olha. Oi. Olha o tanto que eu já estudei, ó. É isso aí. Amanhã a gente vai ter trabalho para fazer. Boa noite, Valéria. Tchau. Até sexta. Vou desligar aqui, tá, gente? Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.